No último dia 20 de março, o governador Paulo Dantas anunciou Rosana Coutinho como nova perita-geral da Polícia Científica de Alagoas. Com 21 anos de carreira como perita criminal, Rosana Coutinho já foi diretora do Instituto de Criminalística e atualmente era chefe do Laboratório Forense. Vamos começar explicando melhor o papel da Polícia Científica de Alagoas. Rosana, muito obrigado por ter, inclusive, aceitado o convite da nossa produção para participar conosco aqui do Gazeta News Edição da Tarde. E parabéns por esse novo desafio em reconhecimento a tantos anos dedicados na sua carreira. Muito obrigada. Nós estamos fortalecendo os trabalhos da Polícia Científica. E a Polícia Científica, ela trabalha com a prova técnica, né? A função da Polícia Científica é trazer elementos que vão subsidiar o juiz a decidir aquela questão. Por exemplo, num caso como esse do feminicídio de Joana Mendes. Então, existem os elementos que o perito de local de crime vai até o local, coleta vestígios, esses vestígios são analisados. Também o perito médico legista, que analisa o corpo da vítima, faz a necrópsia e coleta elementos que vão determinar a causa-mortes e outros elementos que vão trazer como questões de o que causou aquela morte e como se deu aquela morte. Nós temos também vinculado à Polícia Científica o Instituto de Identificação, que é responsável pela emissão de carteiras de identidade, as RGs, e também pela identificação civil e criminal no Estado. Então é muito importante esse seu depoimento inicial, quando disse que a Polícia Científica também contribuiu para trazer como base, né, vários elementos para elucidar, por exemplo, esse caso Joana Mendes, que nós acabamos de noticiar também. É isso, Rosana? Isso. Em 2017, nós recebemos a faca que foi apreendida na casa do acusado, e veio para a determinação de que se havia sangue humano na faca. Ela estava toda impregnada de sangue e o resultado foi feito um teste imunocromatográfico e deu positivo para sangue humano. E depois veio a pessoa do pai de Joana e a irmã de Joana para confrontar e deu positivo para que aquele sangue era de uma filha biológica do senhor Jorge, que era o pai de Joana. Esses são os passos, então, no processo de investigação também que a Polícia Científica visa, né? Trazer os familiares para fazer o comparativo também do tipo sanguíneo, é isso? É, porque nós trabalhamos, o exame de genética, de confronto genético, ele é um exame comparativo. Se nós detectamos um perfil genético em determinado elemento, ele tem que ser identificado. Como a vítima foi identificada no momento da morte, não houve a coleta de material genético no IML. Então, pode ser feito por familiares, identificação por familiares. Então, vieram os familiares, que são chamados amostras de referência, amostras de referência, para confrontar com o material questionado, para saber aquele material questionado é o material que a gente não sabe a quem pertence. Então, é feito um confronto genético, um cálculo estatístico e se determina se ali é a possibilidade de ser uma filha biológica daquela pessoa e houve essa possibilidade. Aí, qual das filhas estava desaparecida? Foi morta? A Joana. Muito importante, né, esse passo a passo com o trabalho da Polícia Científica. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Gazeta News Edição da Tarde a Rosana Coutinho, que é perita-geral da Polícia Científica de Alagoas. No último dia 20 do mês passado, o governador Paulo Dantas anunciou a Rosana Coutinho como nova perita da Polícia Científica de Alagoas. E vamos falar dos desafios em assumir esse cargo. O que é que representou, diante de tantos anos também atuando na profissão, ter agora esse nome sendo lançado, anunciado pelo governo de estado, o governador Paulo Dantas? Rosana. São muitos os desafios, né? Porque a Polícia Científica hoje engloba 5 institutos. Os 2 IMLs, o IML de Maceió, o IML de Arapiraca, o Instituto de Criminalística de Maceió, o recentemente criado Instituto de Criminalística de Arapiraca e o Instituto de Identificação. Então, são vários órgãos que fazem parte da gestão. Mas, como eu tenho 21 anos de atuação na perícia criminal e um bom trânsito em todos os institutos, sempre procurei entender
como cada um funciona e se interrelacionam, porque existe um trabalho interrelacionado. O trabalho dos institutos médicos legais complementa o trabalho do Instituto de Criminalística. O perito vai ao local de crime, à cena de crime, e examina o local, faz o exame perinecroscópico de todos os elementos que podem elucidar aquele crime, e os IMLs fazem os exames nos corpos, tanto de mortos como de vivos, vítimas de estupro, lesões corporais, o exame cautelar. Quando um preso vai para o presídio, ele tem que submeter ao exame cautelar de possível lesão corporal para comprovar que não houve e tal. E o Instituto de Identificação, que é importantíssimo, né? Tanto na identificação criminal como na identificação civil, porque também nos locais de crime são coletadas impressões digitais que podem ser identificadas pelo banco de papiloscopia, o EIBS, que é o banco biométrico que existe no Instituto de Identificação. Então, esses 5 institutos se interrelacionam e é um grande desafio, mas é possível gerir de uma forma harmônica esses institutos. Agora, falando das novas ações, da nova gestão da Polícia Científica, que ações são essas que já está na mesa do governador Paulo Dantas? O que é que você acabou propondo também sobre essas ações? Então, eu fiz questão de entregar ao governador um documento por escrito, né? Porque a gente fala, mas às vezes a palavra se perde, né? O governador veio lembrar, mas o que foi que aquele pessoal me disse? Então, a gente fez um esboço das 10 principais ações da nova gestão da Polícia Científica. Eu vou listar rapidamente, explicar um pouquinho de cada uma delas. Então, a gente quer otimizar a comunicação, isso é muito importante. Primeiramente, com a sociedade. Nós queremos nos comunicar melhor com a sociedade, para a sociedade ter melhores respostas e entender o nosso trabalho. Nos comunicar melhor, uma comunicação de agenda positiva com a Secretaria de Segurança Pública e os órgãos componentes, para que nós possamos interagir ao nosso órgão superior, com o nosso órgão superior. E também uma agenda positiva com o sistema de justiça, que é para o qual nós confeccionamos nossos laudos, né? Nós fazemos os exames periciais nos institutos de criminalística, nos institutos médicos legais, e o nosso laudo vai para o processo judicial, que vai subsidiar o juiz a decidir aquela questão, aquela lide. Então, nós queremos uma agenda positiva com o sistema de justiça, isso é muito importante. E nós já temos um bom trâmite com o sistema de justiça, mas queremos fortalecer isso. Também, nós queremos otimizar os serviços prestados à sociedade, melhorar os indicadores de qualidade, tempestividade. Então, nós temos que emitir os nossos laudos tempestivamente, porque de nada adianta se demorarmos a emitir os nossos laudos, tem que ter respostas céleres, né? Ampliar a interiorização das nossas atividades. Nós já começamos com a criação do Instituto de Criminalística em Arapiraca, porque ele fica, Arapiraca, região do Agreste, a 120 quilômetros daqui, mas havia toda a demora pelo deslocamento. Então, agora, o IC lá de Arapiraca está atendendo aquela região do Agreste, que compreende 50 e poucos municípios, né? Aqui são menos municípios em Maceió, porque pega a Grande Maceió, que tem uma maior criminalidade e uma atuação maior. Modernizar e ampliar os serviços à sociedade. A gente tem o requerente, o cidadão comum, ele tem direito, as partes do processo, a requerer os laudos para fim de direitos. Se for um caso de crime contra o patrimônio, seguro, acidente de trânsito, e também, em caso de mortes, tem direito a requerer o laudo. A gente vai tentar implantar isso via o site da Polícia Científica, porque hoje a pessoa tem que se deslocar pessoalmente até o local, saber se está pronto. Então, a gente quer melhorar essa interação. Nós queremos finalizar, o item 2, finalizar o concurso público. Nós temos um concurso público já, o pessoal já realizou o curso de formação e está esperando apenas a nomeação. E o governador já sinalizou que nesse mês de abril vai estar nomeando os aprovados. E nós vamos realizar a formatura e a posse desses novos nomeados para ampliar os nossos atendimentos. Estamos necessitando desse pessoal, porque muita gente se aposentou recentemente. Nós queremos reestruturar a Polícia Científica, como
criando núcleos regionais, além do núcleo do Agreste. É preciso criar o núcleo do Sertão, em Delmiro Gouveia, e o núcleo do Litoral Norte, provavelmente em Porto Calvo, porque aí vai cobrir todo o interior de Alagoas e não vai haver essa demora nos atendimentos, né? E fortalecendo com isso a cadeia de custódia do vestígio, o vestígio não vai ter que demorar. Muitas vezes o local de crime, ele a população invade e prejudica, contamina aquele vestígio, vestígios se perdem, projéteis se perdem. Então, com o tempo mais ágil de atendimento, esses vestígios vão ser preservados. Também o atendimento, eles vão ser núcleos integrados, então vai ter o IC e o IML juntos nesses núcleos integrados. Fortalecendo a cadeia de custódia e fortalecendo também a rede integrada de bancos de perfis genéticos. Porque o exame genético assim, é muito importante, tem definido muitas situações de crimes. Nós estamos na rede de genética desde 2020. Certo. Então, tem também a estrutura física da Polícia Científica. Nós precisamos construir um complexo da Polícia Científica, que em outros estados fica tudo junto, os IMLs, o Instituto de Criminalística, o Instituto de Identificação e a sede geral coordenadora desses órgãos. Já existe ali onde funciona o IML, lá no tabuleiro, um terreno para se construir o Instituto de Criminalística e trabalhar conjuntamente, que os trabalhos se integram e se complementam. Os núcleos integrados de polícia, isso é muito importante. A modernização da Polícia Científica. Nós queremos informatizar todos os processos, estabelecer todos os fluxos, criar procedimentos operacionais padrão, porque tem que estar escrito. O funcionário, o servidor, ele não pode ficar em dúvida em como agir. Ele consulta documentos e sabe como é que ele vai agir em determinado caso. E adquirir novas tecnologias, porque nós trabalhamos com tecnologias, né? Óbvio. É um órgão que dá respostas. Assim, é caro se investir em perícia, em polícia científica? Mas a resposta vem com investimento em polícia científica. Sim. É importante investir em viaturas e armas? É importante. Mas o que mantém preso é a prova técnica. Então, os equipamentos da polícia científica são um pouco mais onerosos, mas dão respostas eficazes no combate à criminalidade. Nós queremos integrar os órgãos, nós já da Polícia Científica, nós já fizemos a nossa primeira reunião de trabalho e foi muito boa. Nós queremos uma gestão participativa em que todos os institutos conversem, participem, dê sugestões, a gente interaja em prol do órgão e da sociedade, de a gente dar uma resposta melhor para a sociedade. É para isso que nós trabalhamos. Então, foi muito bacana a primeira reunião de trabalho entre os gestores dos 5 institutos. Nós queremos fortalecer os bancos de dados nacionais. Nós temos hoje o EIBS, que é o banco biométrico, o papiloscópio biométrico, o CODES, que é o banco de perfis genéticos, e o SINAB, que é o banco balístico. É muito importante para se descobrir, assim, se insere perfis de projéteis, porque toda arma tem raiamentos que dão aquele DNA da arma, né, claro, que é impresso no projétil. Aí pode-se determinar se uma mesma arma foi utilizada para vários crimes, se aquela arma está sendo utilizada, se os projéteis são os mesmos, os projéteis coletados nos corpos periciados nos IMLs. Todos os projéteis, o IML de Maceió, tem um scanner de cadáver, que é feito um raio-x no corpo, o corpo passa no scanner, o médico fica aqui olhando na tela, vê onde está o projétil, coleta, e esse projétil é mandado para o banco balístico para analisar e inserir o perfil desse projétil e compara com o Brasil todo. Isso a gente está falando em nível de Brasil, esse confronto é nacional, todos os bancos. O nosso plano de defesa já está quase pronto, que é contra crimes de domínios de cidade. Quando bandidos, acontece muito, chegam na madrugada e dominam cidade. Atacam agências bancárias, órgãos públicos, dominam aquela cidade. Deixa uma cidade totalmente sitiada. Totalmente sitiada para cometer os crimes. Então, nós já temos o nosso plano de segurança. Só falta publicar a portaria, implantar na cultura organizacional e treinar os peritos. Certo. Vai ser implantado isso em breve. E o planejamento estratégico na cultura organizacional. Nós somos um órgão público, mas o órgão público hoje tem que entender que não pode mais trabalhar com aquele velho sistema
que o servidor público é aquele que cumpre seu horário e acabou-se ali, não tem aquela gestão. Nós vamos ter um plano estratégico de cultura organizacional para implantar esse planejamento estratégico nos institutos, estabelecer o plano de ação e fazer o PDCA, que é planejar, executar, checar e agir. Isso, assim, são as etapas do plano estratégico. Então, para nós termos eficiência, né? Trabalharmos com eficiência e darmos melhores respostas para a sociedade. Rosana, eu gostaria de te agradecer, parabéns. Eu acredito que sua passagem aqui, num primeiro contato que eu estou tendo, já traz um conhecimento muito profundo sobre a questão realmente de criminalística, de perícia. Acredito sim que o estado de Alagoas está muito bem entregue com essas ações. Tenho certeza que o governador Paulo Dantas deve atender essa situação, por entender também que a tecnologia vai ser muito importante para trazer de uma maneira mais célere a solução, as evidências de casos que precisam sim, que são casos de apelo para a sociedade e o papel representativo para diminuir a dor de centenas de famílias alagoanas. Muito obrigado por sua presença e volte outras vezes aqui ao Gazeta News. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho da Polícia Científica. Bom, depois